António Raposo Subtil é convidado desta edição da noite. Muito boa noite, doutor. Antes de mais, pedia-lhe ajuda para entender a importância e o significado de uma caução de 3 milhões de euros para poder sair em liberdade. Isto pode refletir a consistência da prova que já está reunida? Não, eu penso que tem mais a ver com o perfil do arguido, com os valores envolvidos e com, naturalmente, a capacidade financeira que o mesmo tem para suportar uma caução. Nem acho muito exagerada, não é comum, mas muito exagerada, se tivermos em conta que estão, enfim, subjacentes a essa acusação, a esses indícios de ilícito, 14 milhões de uma oferta. Por isso não é propriamente rendimentos do trabalho. O que estranha mais não é tanto a caução, o que estranha é que, não tendo havido alteração dos factos, pelo menos aqueles que foram dados a conhecer à opinião pública, que tenha decorrido 2 anos até que a Justiça tenha identificado que uma oferta, neste caso, já poderia determinar a constituição de arguido do beneficiário dessa oferta, quando há 2 anos, quer a Procuradoria-Geral da República, quer o Banco de Portugal, veio dizer que não há nenhum indício, nenhum problema pelo facto do presidente de um grupo económico, que era presidente também de um banco, ter recebido de um seu cliente a oferta daquele valor. Porque isso não se discute. Eu não comento, não tenho nenhum juízo negativo relativamente à pessoa do Dr. Ricardo Salgado, não é algo que me preocupa. Eu preocupo mais os efeitos que tem para o cidadão comum do que propriamente para ele. Terá naturalmente de defesa própria e terá justiça adequada. O que já me preocupa é que alguém que tem a responsabilidade de supervisionar a atividade bancária, só 2 anos depois, tenha, digamos assim, tirado a nota de que alguém que recebe uma oferta deste tipo não é idóneo para continuar como presidente. Nós já voltamos a esse aspecto em concreto. Estamos a falar sobre a caução de 3 milhões e eu tentava entender o significado, já ouvimos a sua opinião. E o facto de ontem Ricardo Salgado ter estado pelo seu pé a prestar declarações e hoje ter sido levado, detido, desde casa até ao tribunal. Havia necessidade desta... Qual é a simbologia disto? Ele podia ter sido convidado a ir pelo seu próprio pé prestar declarações hoje. Até porque ele já se tinha autoconvidado e tinha prestado declarações que levaram a que as entidades envolvidas, veja, Procuradoria-Geral da República e Banco de Portugal, dissessem, no fundo, declarassem a sua absolvição. Dissessem que era inocente. Não se trata de dizer que não era culpado. Disseram que não havia indícios nenhuns contra ele. Nada mudou e hoje, só que hoje o que é que acontece? Decorreram 2 anos, e nesses 2 anos, as pessoas que depositaram dinheiro no banco, na Suíça, estão hoje, digamos assim, com problemas, na medida em que as holdings estão insolventes e, com isso, a capacidade de recuperação dessas suas poupanças, do cidadão comum, não são suscetíveis de ser alcançado. Por outro lado, também a economia tem hoje um efeito negativo decorrente deste colapso do Grupo Espírito Santo e, com isso, todos nós vamos também pagar essa conta na medida que os impostos, porventura, vão aumentar, a inflação vai disparar, o desemprego também. Tudo isso podia ter sido corrigido se há 2 anos atrás um indício claro, pelo menos da falta de idoneidade para o cargo, não se trata de ilícito, porque eu não conheço o processo e não quero comentar o processo, porque não acho relevante. O que acho relevante é que uma pessoa que é presidente de um banco, que diz que recebeu de um cliente uma oferta, que se tem que retirar da razão da oferta alguma coisa. Se eu oferecer a uma senhora uma prenda exorbitante, ela desconfia. Se eu oferecer a um funcionário público num guichê uma prenda exorbitante, ele desconfia. Se eu oferecer ao meu motorista uma prenda exorbitante, ele desconfia. Eu quero dizer que, quando se dá uma prenda, não se trata de uma esmola, uma prenda é porque nós pretendemos retirar daí algum efeito. Isso é da vida comum. E, neste caso, as autoridades não retiraram esse efeito. E deviam ter retirado. E, com isso, contribuíram para um prejuízo para a economia, um prejuízo para o cidadão indefeso. E é isso que eu acho que é mais relevante. O relevante não é o Dr. José Salgado ter vindo detido ou não detido, ter pagado ou não, pago ou não 3 milhões de euros de caução. Isto não tem importância nenhuma. Vai andar 5 anos em tribunal, porventura vai ser absolvido daqui a 5, 6 ou 7 anos. Não tem importância nenhuma. A importância que tem é que nós não tivemos, as autoridades não tiveram a sensibilidade para julgar uma pessoa que naquele cargo não podia receber prendas. Efetivamente, o presidente de um banco não pode receber prendas de um cliente, a não ser que tenha feito um favor a esse cliente. Porque não há almoços grátis e muito menos 14 milhões não são seguramente alguma coisa que se possa oferecer a alguém sem ter daí, digamos assim, uma consequência qualquer. E acha que o presidente de um banco pode esquecer-se ou enganar-se numa declaração de IRS e continuar a ser presidente de um banco? Isto aos olhos do regulador. Isso ainda é pior, mas eu vou às coisas básicas, que é, porque é que ninguém perguntou qual a razão da oferta? Porque é que ninguém questionou a razão da oferta? Não se trata de pagar os impostos. É porque é que se deu àquela pessoa aquele dinheiro. Porque é que não me foi dado a mim, a si? Porque é que foi àquela pessoa? Qual a contrapartida daquele valor?
Que sedução, que estímulo, que manipulação se pretendia com aquele valor? Ou o que é que se pretendeu pagar com aquele valor? Se não se quer apurar isso, pelo menos retire-se essa pessoa e as pessoas que o rodeiam da proteção do interesse público. Porque um presidente de um banco, um financeiro, tem uma responsabilidade coletiva. Está lá para guardar dinheiro de terceiros. Aquilo não é um negócio entre duas pessoas. Não é um negócio tipicamente privado. É um negócio que tem cunho, que tem base pública, de interesse público. Não só em termos de economia, como em termos dos cidadãos indefesos que colocam lá o seu dinheiro. E eu acho que é isso que tem que ser dito. O que tem que ser dito é que nós não estamos a ter o filtro social, ético, e estamos simplesmente ancorados no problema do ilícito criminal. Antes disso, também temos que haver julgamento. Antes disso, também tem que haver seriação. Nós temos um caso muito antigo de um ministro, Sousa Tavares, que se demitiu na altura porque tinham levantado um problema, que é, aliás, mentira. Mas ele eticamente demitiu-se. Porque não quis manter-se na praça pública perante aquela pessoa que se veio demonstrar que era falso. Mas ele tomou um comportamento ético. E isso tem a ver com o timbre da pessoa. Esta, digamos, aristocracia, este dinheiro antigo, digamos assim, demonstrou à sociedade, demonstrou que é realmente tão mau quanto o dinheiro novo, ou seja, quanto o dinheiro da especulação. E isso é que temos que, digamos assim, refletir. Temos que refletir até que ponto é que os cidadãos podem estar metidos num sistema como este. Bom, a fatura, se houver, sabemos quem a paga, são os mesmos do costume. Queria perguntar-lhe em relação a isto outra coisa, e se calhar até no seguimento deste seu raciocínio, para percebermos até que ponto o sistema financeiro funciona e a justiça funciona. Não deixa de ser uma coincidência questionável que Ricardo Salgado só tenha sido tratado pela justiça desta forma depois de deixar a presidência executiva do banco. Isto levanta-lhe algum tipo de reflexão? Levanta-me. A reflexão que levanta é realmente quem está por baixo é mais fácil de ser atacado do que quem, digamos assim, está com o poder. Ainda há pouco o presidente do BPI dizia que lhe dava mais gozo ter algumas disputas com o Dr. Ricardo Salgado enquanto ele era poderoso e não agora que tem este abscesso. Eu diria mesmo que não é só isto, é muito mais do que isto. É que agora é fácil realmente transferir para o Dr. Salgado toda a responsabilidade, porque isso também desvia a responsabilidade do grupo enquanto entidade abstrata. Ou seja, a responsabilidade do grupo, aglomerado de sociedades, existe relativamente àquilo que hoje são as consequências públicas da ruína desse grupo. E não é, como disse hoje o Ministro da Presidência, que há que separar entre sociedades financeiras e não financeiras. Isso é um atrevimento, é realmente um abuso. Alguém, digamos assim, representando o Governo, poder dizer que há uma separação entre a parte financeira e não a parte financeira do Grupo Espírito Santo. Quando nós sabemos que havia ali um rolemã, havia ali uma transferência de dinheiro que entrava para um lado e ia para o outro para alimentar aumentos de capital. Isso está dito e é reconhecido. Não só falta dinheiro porque a contabilidade estava enganada, que também é um facto e conhecido e aceito. Eu não estou aqui a dar, digamos assim, palpites. Estou a dizer aquilo que o próprio Grupo Espírito Santo já assumiu. Como estes 14 milhões de oferta foram assumidos. Eu não estou aqui a fazer nenhum juízo quanto enfim, se está aprovado ou não está aprovado. Está aprovado. A qualificação é que pode ser diversa, eu posso ter um entendimento e outras pessoas outro. Agora, como é que é possível que uma situação dessas tenha ocorrido em Portugal e as entidades de supervisão não tenham tomado publicamente essa posição, a tempo, pelo menos, de evitarem as consequências que hoje estamos todos a sofrer? E acha que pode o Governo dizer que este caso seguirá os seus trâmites, que o Governo não tem nada a ver com isto? Que o Governo não sairá e o Estado não sairão em socorro de erros cometidos num grupo privado, quando o Governo está em exercício há 3 anos, num processo de recuperação do país, no resultado de uma crise financeira que pretendia evitar, sobretudo, que se voltassem a repetir situações destas. Pode o Governo afastar-se do caminho que este grupo seguiu? O Governo não pode, mas sobretudo o que o Governo não deve, na minha opinião, é ao branquear, ao separar, ao cindir o grupo na parte boa e na parte má, lesar os particulares e os cidadãos que confiaram no sistema financeiro. E quando há pouco perguntava se este sistema financeiro e este sistema de justiça é apto, eu digo, o sistema de justiça é lento e por isso tem um filtro muito largo, e o sistema financeiro é podre. Porque o sistema financeiro já vai para além da sedução e da manipulação. Agora já está ao nível da violação, já está ao nível do saque das poupanças das pessoas. Nós tivemos exemplos passados, podíamos dizer que havia um certo atrevimento, uma certa sedução, em alguns casos uma manipulação, que é a violação pura que nós estamos a assistir. E tem que haver uma correção deste sistema, tem que haver aqui, digamos assim, uma amputação desta forma, deste paradigma introduzido no sistema, porque ele está adulterado, de maneira que daqui para a
à frente possamos utilizá-lo ainda em benefício de todos. Estarmos aqui a dizer que é presumivelmente inocente, que não está provado isto e que o grupo é uma parte boa, uma parte má, com a holding disto e a família aquilo, é erro. O que se tem que dizer é o resultado foi mau para a economia, no momento que nós precisamos de uma economia sã, foi mau, é mau para os cidadãos e é mau para os depositantes. E nesse sentido, com a experiência passada, nós temos que ser mais duros, mais julgadores e, sobretudo, mais corajosos para denunciar. Eu só estou aqui por essa razão. Denunciar perante esta justiça que já vimos... É bom, sabe porquê? Porque se na Procuradora-Geral da República não tivesse, há uns meses atrás, penso 9 meses, dito que não há indícios nenhuns relativamente ao Dr. Ricardo Salgado, se calhar, admito eu, o juiz Carlos Alexandre já tinha atuado antes. Mas é difícil que um juiz atue quando alguém abafou. Tal como o Banco de Portugal. Se há 2 anos o Banco de Portugal, em vez de fazer um comunicado a dizer que não há indícios nenhum, não há problema nenhum, tivesse dito, não me meto nisso, mas estranho que um presidente de um banco receba uma prenda deste tipo, ou que tenha aberto um processo de idoneidade para verificar se este representante do banco pode estar ou não está em funções, se calhar não tinha lançado papel comercial o ano passado, que levou a que o Banco de Portugal tivesse obrigado a provisionar 700 milhões de euros. Se calhar não tínhamos tido esse efeito. Se calhar não tínhamos tido o atrevimento de captar poupanças para o aumento de capital, para o último aumento de capital. Se calhar o Banco Espírito Santo tinha recorrido à ajuda do Estado para fazer o aumento de capital como os outros bancos todos fizeram e não ter enchido o peito para agora, digamos assim, dar nota desta fraqueza. E tudo isso era bom. Porque é que era bom? A Troika tinha saído, nós não tínhamos um Espírito Santo débil como temos hoje, tínhamos menos inflação, menos aumentos de impostos. Estávamos aqui mais felizes todos. Mas que desta forma, digamos assim, de nós conjugarmos aquilo que é a verdade com um julgamento que é antecipatório. Às vezes não é uma inversão do ónus da prova, mas é antecipatório, é corretivo, é ético. Acho que é hoje indispensável. Tudo o que depende só do ilícito criminal não satisfaz a sociedade. E nós temos que começar a fazer julgamentos também éticos e mais cedo, de maneira a prevenir efeitos mais tardios. Se não for assim, o que nós sabemos é que, passado 4 ou 5 anos, lá está a história do costume, e recursos, prescrições, etc. E é o fim, da desconfiança e é o fim da credibilidade do sistema. Dr. António Raposo Subtil, muito obrigada por ter vindo à edição da Mestre. Obrigada, boa noite.